Muito bem. Então está aqui, olha, a localização de Roma. Primeiro, vamos olhar. Roma está muito perto, né? A Península Itálica, né? Está aqui na Europa, ó. Então, Europa. Do lado de cá, África do Norte. Aqui está o Egito, que é uma civilização importante, né? Aqui estão os fenícios, aquela turma toda lá, comerciantes. E olha os gregos onde estão, ó, pertinho dos romanos, do lado dos romanos, ao lado dos romanos, né? Então, os romanos admiravam muito os gregos, muito. É uma civilização que vai se desenvolver num mar protegido, vamos dizer assim, né? O mar Mediterrâneo é um mar semiaberto, né? Então ele acaba tendo aí uma, uma proteção contra tempestades, até contra invasores, etc. E aí na Península Itálica, que está aqui em destaque, ó, eu queria que vocês percebessem diferentes povos habitando essa mesma região. Ó, Roma aqui no meio, ó, no amarelo, tá? Então, a civilização romana se desenvolve aqui, mas vamos olhar em volta, ó. Ao norte de Roma estão os etruscos, um povo que a gente não sabe muito bem de onde veio. Tem gente que acha que eles vieram da Turquia, tem gente que acha que eles vieram da Suécia, então não dá para saber. Em verde, que vocês estão vendo aqui, ó, são colônias que pertenciam a uma cidade-estado de origem fenícia chamada Cartago, que depois vai ter uma guerra terrível com os romanos, as guerras púnicas, né? São 3 guerras, tá? Depois, nós temos aqui embaixo, ó, esse pessoal aqui, ó, são gregos, da segunda diáspora grega, lá da Magna Grécia. Magna Grécia. E mais aqui ao norte, eu vou mostrar para vocês, ó, bem aqui ao norte, ó, uns povos célticos que os romanos chamavam de gauleses. Esses caras, em algum momento, vão invadir Roma e vão saquear Roma e vão destruir Roma. Que nem aqui no Brasil o pessoal fala, olha, cuidado com o homem do saco, o bicho-papão. Lá em Roma eles falavam, cuidado com o gaulês, criança que não se comporta bem, o gaulês vem pegar, né? Bom, então Roma, que se desenvolve aí no centro da Península Itálica, faz parte, né, de um conjunto maior que são o conjunto das tribos italiotas. Italiotas. Tá? Então eram povos de origem indo-europeia, né? Ali onde hoje em dia é mais ou menos o Irã, aquele pedaço ali, que vão migrando e se estabelecem aí. E por uma questão de autodefesa, vão se juntando, se integrando, tá? E um desses grupos, que tinha vários, né? Tinha os Équos, os Volscos, os Sabinos, os Oscos e os Latinos, que viviam na região do Lácio, por isso latinos. Esses latinos é que vão dar origem aos romanos. Eles vão se juntando, alguns são invadidos, outros, né? Aí os romanos acabam dominando toda essa região, tá? Então, até mesmo para poder se defender dos etruscos durante um período, né? Os italiotas aí, ó, vão se juntando, né? Vão se juntando. Roma, quando foi fundada pelos latinos, tinha um problema muito sério, que era a falta de mulheres. Para alguns não era um problema tão grave, mas, enfim, havia um problema lá que era a falta de mulheres. O que os romanos fizeram? Se integraram com os sabinos, tá? E, inclusive, sequestraram as esposas dos sabinos, como diz a lenda, né? Na verdade, isso é um mito, né? Para dizer que em Roma, logo no início, houve poliandria, que uma mulher tinha vários esposos. Pois bem, depois os etruscos dominam toda essa região. Os domínios dos etruscos se estabelecem, inclusive, sobre o que hoje em dia é Roma, né? E os etruscos ficam lá um tempão dominando Roma, mas um tempão. Inclusive, nós vamos ter entre os reis de Roma, logo no início, nós vamos ter alguns deles de origem etrusca,
alguns de origem etrusca, né? Tarquínio o Soberbo, Plínio o Velho, Tarquínio o Velho, né? E mais ao sul, os gregos, lá na Magna Grécia, com forte influência cultural, né? Principalmente sobre os romanos. Tá? Então, temos duas histórias para contar a origem de Roma, a fundação de Roma. Uma delas muito menos chique, muito menos legal, que é a origem histórica de Roma, né? Essa daqui, ó, a origem histórica de Roma, tá? Eram basicamente os romanos, pessoas que eram pastores, que foram morar lá no Lácio e que, para poder se autopreservar, para se defender, fundaram lá uma cidade em torno da colina do Capitólio, né? Ó, do Capitolino. E aí foi surgindo lá o povoado, tá? Cansados de ataques etruscos e tal. Agora, essa outra história, a lenda, é muito mais legal, né? O mito é sempre muito mais colorido, muito mais bacana. Aqui, ó. Tinha um cara chamado Amulho. Amulho. Em outros livros vocês vão encontrar ele com um nome pior ainda. Ascânio, ou usurpador, que era inimigo do rei, um rei já antigão, um rei idoso, que assistia Gênesis na Record, chamado Numitor. Esse rei tinha uma filha chamada Réa Sílvia, também conhecida como a rainha da natureza, rainha das selvas, que teve um caso, um contubérnio com o deus da guerra chamado Marte. E desse contubérnio, desse conhecimento bíblico, nasceram duas crianças, Rômulo e Remo. Quando Ascânio, ou usurpador, prendeu Numitor e obrigou Réa Sílvia a se casar com ele, Ascânio, ela, antes que ele matasse as duas crianças, colocou as crianças no Tibre, no rio Tibre. E aí elas foram sendo levadas pela corrente até que o cesto de vime em que elas estavam parou numa margem lá, né? E eles foram amamentados por uma loba. Ó, amamentados por uma loba. E depois disso, depois de amamentados por uma loba, criados por um pastor de ovelhas. Depois, a lenda varia muito, né? Alguns dizem que eles... Só um minutinho, pessoal. Só um minuto. A lenda diz que eles foram, então... Algumas lendas, né? Algumas versões dizem que eles foram encontrados por uma feiticeira, por um... Outros dizem que foi um touro que começou a falar com eles, enfim, né? Eles foram, então, alertados que, na verdade, outros dizem que foi uma deusa, outros dizem que foi o próprio deus Marte, pai deles, contou para eles, enfim, a história da vida deles. Eles voltaram à cidade, lutaram contra Ascânio, ou usurpador, Amulio, nessa versão que eu peguei para vocês, reconduziram Numitor ao trono, libertaram a mãe, que tinha se tornado uma sacerdotisa sem querer ser, né? O avô, né, muito, muito feliz, deu a eles, então, uma terra, lá num lugar chamado Lácio, que ele era rei de Alba Longa. E lá que foram eles fazer né, fundar a cidade, lá fundar uma cidade na terra que o avô tinha dado para eles. Eles estavam lá trabalhando, e os deuses, nessa época, interferiam muito na vida das pessoas. E, enquanto o Rômulo, né? Enquanto o Rômulo ficava lá trabalhando, o Remo, que era o preferido dos deuses, ficava zoando, né? E o Rômulo tentando
perfurar aquele solo pedregoso e fazendo lá onde iam ser as muralhas de Roma, né? Cavando onde iam ser as muralhas de Roma, e o Remo, vou invadir Roma, vou invadir Roma. Uma hora o Rômulo se encheu o saco, foi lá e matou o irmão, matou o Remo, né? E disse o seguinte, que o mesmo aconteça com todos que ousarem invadir as muralhas de Roma. Como não havia mais ninguém, ele se tornou rei de Roma, o primeiro rei de Roma. Então, é claro, né, é um rei mitológico, né, que aproxima Roma dos deuses gregos, aí, do deus da guerra, tá, que conta uma história heróica de netos que voltam para completar o ciclo mitológico e recolocar o avô no poder. Eles são amamentados por uma loba, que é um bicho selvagem, bravo, mas são criados por trabalhadores, que são os pastores de ovelhas. Então tem vários elementos nesse mito, né, que ajudam a engrandecer Roma. Bem, começa então Roma com 3 grandes fases na sua história. A primeira delas, a monarquia ou realeza, onde no início se mistura muito mito e história. 7 reis, né? Desses 7, os 2 últimos são etruscos e os 5 primeiros são latinos. Depois, a república, aquilo que é de todos, né? Administrada por mais de uma pessoa, no caso, os patrícios, que eram a elite lá de Roma. E, finalmente, aqui tem uma bagunça aqui no meio, que nós ainda vamos estudar, né? Que é a fase de transição entre a República e o Império. Tem os triunviratos, tem as ditaduras, né? Primeiro as ditaduras, depois os triunviratos, tá? Tem Júlio César, e aí começa o Império. O Alto Império, marcado ainda pela expansão de Roma, até o período da Pax Romana, e aí começa o Baixo Império, que já é o momento da decadência de Roma, tá? Momento da decadência do Império Romano. Sempre em Roma nós vamos ter algumas classes sociais meio fixas, assim, né? Por exemplo, a elite romana vai ser sempre a elite patrícia, os descendentes dos fundadores de Roma, que se organizavam no Senado, que dominavam os cargos públicos, que eram os donos das terras, que faziam as leis, tá? Que eram de fato os cidadãos. Também havia a classe dos clientes, que eram aqueles parentes pobres, né, dos patrícios, os apadrinhados dos patrícios, trabalhavam basicamente para eles. Eram integrantes da família, mas no tempo que havia o clã, aí esse clã vai se ampliando, aqueles que vão ficando mais distantes do centro do clã, né, vão formar aí a clientela. E, finalmente, os plebeus, que eram livres, que a princípio tinham terras, mas que com o tempo vão perdendo suas terras, pela escravidão por dívidas, pela marginalização mesmo, né? Na hora que Roma se expande, eles ficam fora do milagre romano, tá? Então são os plebeus. E havia também, claro, né, o grupo dos escravos que vai aumentar ao longo do tempo. Pois bem, o último rei de Roma foi Tarquínio, o Soberbo, que era de origem etrusca. O que ele fez? Ele tentou fazer uma aliança não mais com os patrícios, como tinha sido com o pai dele, Tarquínio o Velho. Ele fez essa aliança com os mais pobres, com os plebeus. Ele foi acusado de estuprar a esposa de um senador chamada Lucrécia, né? E foi expulso de Roma. Expulso de Roma. Então, é aquilo que nós chamamos de um golpe palaciano, né? De um golpe aristocrático, não de um golpe popular, até porque o povo estava começando a se aliar ao Tarquínio, né? Então, os patrícios derrubam Tarquínio. E aí começa um sistema em que os romanos vão assumir o controle da cidade, os patrícios, através de várias instituições, que juntas eles denominaram república.
aquilo que é nosso, né? Coisa nossa, aquilo que é de todos. Começa então a república. Essa república, que aparece aí na aula número 9, é justamente para garantir que o poder fique na mão dos patrícios. Primeiro, eles vão ficar com todos os cargos. Por exemplo, o cargo de cônsul é um cargo que lembra as instituições monárquicas lá da realeza, né? O cônsul é um governante, só que é um governante com mandato fixo, que em caso de guerra assume o comando como ditador ou como imperium, né? Aquele que manda em tudo, tá? Então, alguém que é importante, que é imperativo, né? Então, é o cônsul. Havia o grupo dos questores, que eram os caras que controlavam a grana, questores, tá? Arrecadação de impostos, pagamentos. Os censores, que faziam duas coisas. Primeiro, verificavam os costumes, verificavam se ninguém estava, inclusive, pensando aí em desafiar o império, se as pessoas estavam seguindo bem o império, tá? Então, os censores faziam a censura das pessoas, censuravam as pessoas. E também, os censores eram encarregados de fazer o censo, contar a população, verificar quem podia e quem não podia fazer parte do Senado, se a família era realmente uma família que merecia participar do grupo dos patrícios. Então eram censores. E por último, os edis, né? Um edil, dois edis. Eles faziam parte do que seria hoje em dia a Câmara dos Vereadores, assim, né? Pessoas que fiscalizam as obras públicas, veem se tem que tapar buraco, vê o que está precisando acontecer nos bairros. Edis. As instituições, o Senado, que fazia todas as leis. Então, é uma instituição aristocrática. Aristocrática, né? Quem podia participar do Senado? Somente os patrícios. O consulado, uma instituição de caráter monárquico, com mandato de 1 ano, escolhidos os cônsules entre os patrícios. Ó, os patrícios também dominavam o consulado. E, finalmente, as assembleias, que eram instituições de caráter democrático, para parecer que as decisões eram democráticas. Parecer, entendeu? A primeira delas que eu coloquei aqui, ó, a Assembleia Tribunícia, que é a Assembleia dos bairros de Roma. Em Roma, a cidade de Roma era dividida em 12 bairros. 8 bairros eram, e cada bairro valia um voto. 8 bairros eram patrícios e 4 bairros eram plebeus. Então, os patrícios sempre ganhavam. E a Assembleia Curiata, ou Centuriata, era a Assembleia dos guerreiros. As pessoas se reuniam, então, quando tinha alguma questão militar para decidir, se vai ter guerra, se não vai, se reuniam no Campo de Marte, né, uma planíciezinha assim, onde tinha lá a estátua do deus da guerra. Só que para participar da Assembleia, o cara tinha que comparecer de armadura, escudo, espada, lança, para poder votar. E os pobres não tinham dinheiro para comprar tudo isso. Então, o que os ricos faziam? Eles escolhiam lá uns clientes, né, uns parentes deles que fossem pobres, e davam para eles, emprestavam para eles a armadura, essa coisa toda que eu acabei de falar, para que eles fossem lá votar a favor dos patrícios. Então, novamente, né, cada grupo de 100 soldados armados, uma centúria, valia um voto. E, é claro, os patrícios dominavam aí também. Então, quem mandava na República eram os patrícios. Isso, em algum momento, vai gerar revolta, né? Os plebeus vão falar: o quê, mano? A gente está se lascando aqui à toa. Pô, a gente só se lasca, a gente faz tudo que tem de ruim aqui. E aí os plebeus fizeram uma greve social. Os plebeus disseram assim, ó:
se vocês não fizerem pelo menos leis escritas, porque as leis eram orais, nós vamos nos mudar de Roma, nós vamos embora, nós vamos fundar uma nova Roma só de plebeus. Aí os patrícios pensaram, pô, quem que vai trabalhar para nós, né? Quem que vai consumir aquilo que a gente quer vender? E fizeram as leis escritas, a famosa lei das 12 tábuas, né? A lei escrita lá de Roma nasce por conta da primeira revolta da plebe. Essas leis escritas não mudavam a lei em nada, né? Continuava beneficiando os patrícios, só que agora os patrícios, eles, as leis estavam escritas, só isso. Era a lei das 12 tábuas, né? 12 tábuas de cobre, né? Com a lei escrita. Aí os plebeus falaram, pô, legal esse negócio de revolta, hein, meu? Vamos nos revoltar de novo? Vamos. E conseguiram mais uma reforma, conseguiram o direito de veto. Quando alguma lei fosse votada, se algum plebeu dissesse veto, se algum plebeu dissesse veto, quer dizer, proíbo, né? Proíbo, não permito, né? A lei não seria aprovada. Você fala, pô, legal isso aqui, meu. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma revolta. E aí eles conseguem o tribunato da plebe. Eles conseguem eleger representantes deles lá para o Senado, os tribunos da plebe. É claro que os plebeus votavam em patrícios, né? Os tribunos da plebe geralmente eram patrícios. Tá? Então era pobre votando em rico. Alguns plebeus começaram a enriquecer com o comércio, só que eles não podiam exercer a cidadania, que era reservada em grande parte para os patrícios. Resultado, aí alguns patrícios começaram a ficar pobres, né? Faziam maus negócios, enfim, empobreceram um pouco, tal. Alguns empobreciam. Para juntar o dinheiro dos plebeus enriquecidos com o dinheiro, com o prestígio dos patrícios, nós tivemos a Lei Canuleia, que permitiu, então, os casamentos interclassistas, né? Os casamentos entre patrícios e plebeus. E a última das leis, né? A Lei Licínia, essa daqui, ó, que acaba com a escravidão por dívidas, até porque os romanos, já patrícios, já não precisavam mais da mão de obra dos plebeus, né? Eles tinham a mão de obra dos prisioneiros de guerra. Então as revoltas da plebe foram provocando uma igualdade jurídica entre plebeus e patrícios. Não uma igualdade econômica, veja só. Igualdade jurídica. Os romanos aí foram se expandindo, né? Foram conquistando áreas em torno do Mediterrâneo. Eles chegaram a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar, que eles dominavam todas as margens do mar Mediterrâneo. Eles também chamavam essa área aqui, ó, né, de Lago Romano. Ainda dominaram aqui também a Inglaterra e tal. Pois bem, essa foi a expansão romana, que começou após a expulsão dos gregos e depois com as guerras púnicas, olha, em que, após 3 guerras, eles conseguiram derrotar os cartagineses e seus aliados e se expandir no mar Mediterrâneo. Vamos lá? Na primeira guerra, aqui é a expansão romana, né? Na primeira guerra púnica, os romanos reduzem Cartago somente ali ao seu território na África do Norte, né? Cartago está aqui, ó, na África do Norte. Então, na Primeira Guerra Púnica, os cartagineses perdem suas ilhas, né? As Ilhas Baleares, tal, perdem tudo isso aqui. Depois, os cartagineses chegam a atacar Roma, ó, chegam a atacar Roma, só que também são derrotados na Batalha de Zama por Cipião o Africano, que enfrentou Aníbal, grande general cartaginês. E na Terceira Guerra Púnica, Cartago é destruída, delenda est Cartago, né? Cartago finalmente é destruída e, inclusive, as terras de Cartago são salgadas para que não nascesse mais nada lá, e os romanos são proibidos de ir até aquela região, vira um lugar maldito. E os romanos, então, ficam com todo o território
que pertencia a Cártamo. Bem, a partir dessa expansão de Roma, algumas coisas mudaram, né? O número de escravos aumentou, né? Porque os prisioneiros eram levados para Roma em grande quantidade. Além disso, essas terras que foram conquistadas foram divididas entre os patrícios, tá? Os plebeus foram sendo marginalizados, né? Os plebeus foram sendo marginalizados, sobrando para eles os espetáculos sangrentos na arena, né? Gladiadores e tal, pão e circo. E surgiu uma nova classe social, os equites, plebeus que tinham enriquecido com o comércio após a expansão romana e que conseguiam comprar cavalo, coisa que era um privilégio, os cavalos eram muito caros, coisa que era um privilégio dos patrícios, né? Os equites, olha lá, os iguais, né? Estamos quites, porque nós também praticamos equitação, né? Surge então aí esse grupo dos comerciantes enriquecidos, os equites, participavam da cavalaria. Pois bem, agora nós vamos ter uma transformação. Os plebeus já têm igualdade jurídica, eles querem igualdade econômica. Esses irmãos, os irmãos Caio e Tibério, vão tentar fazer essa igualdade jurídica e são derrotados, são mortos. Primeiro Tibério, depois o Caio. Eles são fracassa, né? Fracassa essa tentativa de fazer a reforma agrária. Os senadores, né, os patrícios, falando sério agora, não queriam dividir a terra, não queriam abrir mão do poder que eles tinham. Então, o que os senadores fazem para enfrentar os irmãos Graco, primeiro o Tibério, depois o Caio, e impedir a reforma agrária dos irmãos Graco, a reforma dos Graco, o Senado apela a líderes militares, os ditadores, que conseguem derrotar o Caio Graco, né? Levam o Tibério a cometer suicídio e que vão iniciar uma nova fase na história de Roma, que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. Tá? Então, nós estamos fazendo essa transição aqui, ó, né? Nós vamos daqui a pouco, na aula de amanhã, né? Acho que amanhã, falar sobre esses dois ditadores, o Mário e o Sila, Júlio César, e aí vamos para o Império Romano. Tudo bem? Então, isso é o que tem na aula número 9 e já numa parte da aula número 10, até a reforma dos Graco. Tá? Tchauzinho, gente. Até amanhã. Tá. Tchau, professor. Tchau, Valeu. Pro. Fiquem com Deus.